Fala, meus queridos, beleza? Pessoal, tudo bem com vocês? O negócio é o seguinte, ó. Hoje eu vou resolver a prova de 2022 do Enem, beleza? Muita gente considera uma das provas mais difíceis que apareceram no Enem até hoje. Legal? Então vamos nessa! Pessoal, e um detalhezinho, eu tenho um vídeo onde eu resolvo essa questão, assim, minuciosamente, detalhe por detalhe. Aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou resolver considerando que você já conheça algumas coisas, ok? Beleza? Se você quiser a resolução mais detalhada, você dá uma olhada no vídeo depois. Questão de número 93. Ele fala assim: a penicilamina é um medicamento de uso oral utilizado no tratamento de várias doenças. Esse composto é excretado na urina, cujo pH se situa entre 5 e 7. Aqui nós já temos uma informação, ó. O pH da urina, ele se situa entre 5 e 7. A penicilamina, cuja forma estrutural plana está apresentada, olha aqui a fórmula estrutural plana da penicilamina. Cuidado. Apresenta três grupos funcionais que podem sofrer ionização. Pessoal, a carboxila, ele deu pKa 1,8. O grupo amínio, que ele diz que é derivado, né, que é convertido através do grupo amino. O amino é convertido em amínio, deu pKa também 7,9. E ele deu tiol, cujo pKa também foi dado 10,5. Tá legal? Uma consideração rapidinha aqui. Em química, pessoal, um Pzinho, ele sempre significa menos log. Tá? Então, esse pKa, ele deu, né? Mas tem vestibular que não dá. Seria menos log do Ka. Legal? Outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte. Ó, quando a gente tem um ácido, pessoal, nós calculamos uma constante de ionização para esse ácido. Eu posso chamar de Ki ou Ka. E é o seguinte, quanto mais ionizado tiver o ácido, maior o Ka. E quando um ácido está bastante ionizado, a gente diz que ele é um ácido forte. Então, o que você precisa saber? Pessoal, quanto maior o Ka, maior a força de um ácido, beleza? Então, ó, ácido forte tem Ka alto, ácido fraco tem Ka baixo. Agora um detalhezinho, ó, se o Ka é grande, o ácido é forte. Só que é o seguinte, pessoal, no pKa, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, no pKa, a gente tem um sinal negativo na formulinha. Então, se o Ka for grande, o log dele vai ser grande. Só que como tem um sinal negativo, o pKa vai ser pequeno, tá? Então, o que eu preciso que você saiba, meus queridos? Ó, se o Ka é alto, o ácido é forte, beleza? Só que nesse caso, o pKa vai ser baixo. Então, o que você precisa saber? Se você tiver 5 ácidos e o Ka de cada um, aquele que tem o maior Ka é o ácido mais forte. Mas se você tiver 5 ácidos e o pKa, né, foi fornecido, aí é o seguinte, o ácido mais forte é aquele que tem o menor pKa. Então, o ácido carboxílico é o mais forte e o tiol, ele, como tem um maior pKa, ele é o mais fraco de todos. Aí ele quer saber o seguinte, ó, qual estrutura derivada da penicilamina é predominantemente encontrada na urina? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou considerar um ácido genérico, pessoal. Eu vou chamar o ácido genérico, eu vou chamar de HA, legal? Eu vou colocar esse ácido genérico em água. Gente, todo ácido em água sofre ionização. Vai produzir o H+, mais o A-. Pronto, beleza. O negócio é o seguinte, meus queridos.
Para você calcular o Ka, você lembra, né? Você faz a concentração dos produtos, lembra disso? Toda constante de equilíbrio, concentração de produtos sobre a concentração dos reagentes, no caso é o ácido não ionizado. Pessoal, agora um detalhezinho, ó. À esquerda eu tenho o ácido Ha. À direita eu tenho o ânion dele, o A-. Não sei se você lembra, lá na teoria de Bronsted e Lowry, a gente diz que o ânion do ácido é a base conjugada dele. Então, o A- é a base conjugada do ácido HA. E mais um detalhezinho. No HA, o A está junto com o H. O A está junto com o próton. O H+ é um próton, você sabe disso. Então, a gente chama o HA de ácido protonado, ele está com o próton H+. E a gente chama o A-, a base conjugada dele, de ácido desprotonado, tá? Aqui, ó, o ácido protonado, aqui a gente tem o ácido desprotonado, que é a base conjugada desse ácido protonado. Legal? Pessoal, existe uma formulinha, deixa eu colocar aqui para você, ó. O pH é igual ao ao pKa, certo? Ó, pH igual a pKa mais o log, pessoal, da concentração de A- sobre a concentração de HA. Peraí, eu já vou te falar. Essa formulinha aqui, ela é chamada de fórmula de Anderson-Hasselbalch. Queridos, para que serve essa fórmula aqui, essa relação? Primeiro, principalmente para calcular pH de solução tampão. Quando você tem uma solução tampão, você calcula o pH dela fazendo, né, o uso dessa fórmula aqui. Mas ela também serve, essa fórmula aqui, de Anderson-Hasselbalch, para você calcular a relação entre a concentração do ácido desprotonado e o ácido protonado. Ó, na formulinha você tem aqui o ácido desprotonado e o ácido protonado. Então você consegue, através dessa relação aqui, estimar a relação entre A- e o HA. Tá certo? Agora, eu vou te mostrar uma coisinha. Ó, 3 situações. Pessoal, a primeira situação, eu vou supor que a concentração de A-, eu vou supor que ela seja igual à concentração de HA. Ou seja, na primeira consideração aqui, eu estou supondo que a concentração do ácido desprotonado seja igual à concentração do ácido protonado. Estou fazendo essa suposição aqui no item 1. Agora, me ajuda aqui um pouquinho. Ó, se a concentração de A-, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Se a concentração de A- é igual à concentração do HA, é isso que eu estou supondo na primeira consideração, esse quociente aqui vai dar 1, tá? A concentração de A- sobre a concentração de HA vai dar 1, porque eu estou supondo que elas sejam iguais. Então, aqui eu vou ter log de 1. Gente, só que nós sabemos que o log, em qualquer base, né, de 1 é 0. Legal? Então, nessa condição aqui, eu tenho que o pH é igual ao pKa. Legal? Então, de novo, ó, se a concentração de A- é igual à concentração de HA, vai ficar log de 1, que é 0. Então, a gente vai ter que o pKa é igual ao pH. Está aqui essa primeira relação. Beleza? Agora, na segunda condição, eu vou considerar, pessoal, que a concentração de A-, eu vou considerar que ela seja maior que a concentração de HA. Então, presta atenção aqui que tem que fazer um raciocínio matemático. Ó, nessa segunda consideração, a quantidade de A-, pessoal, ó, a concentração de A-
ela é maior que a concentração de HA. Beleza? Então, essa fração aqui, ela vai ficar maior que 1. Beleza? Se o numerador é maior que o denominador, essa fração aqui é maior que 1. O log na base 10 de um número maior que 1 dá um valor positivo. Você aprendeu isso na matemática. Pessoal, se isso daqui, ó, é positivo, o pH ele vai ser o pK mais um número, mais um valor. Então significa que o pH ele vai ser maior que o pKa. Tá? Raciocínio matemático. Agora eu vou fazer uma terceira consideração e de repente vai tirar suas dúvidas. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou supor que a concentração do ácido desprotonado seja menor que a concentração do ácido protonado. A concentração de A- agora, pessoal, ó, eu estou supondo que seja menor que a concentração do HA. Vamos pensar lá na matemática. Me ajuda aqui. Ó, se o A-, pessoal, é menor que o HA, olha para mim, ó. Essa fração aqui, ela vai ser menor que 1, tá? Se o numerador é menor que o denominador, essa fração é menor que 1. Sei lá, por exemplo, 0,4, 0,6 é menor que 1. E daí que o log, pessoal, na base 10 de um número menor que 1, ele dá um valor negativo. De boa? Então agora o pH vai ser igual ao pK menos um tanto, menos um valor. O que eu vou concluir então? Que o pH ele vai ser menor que o pKa. Tá? Ele vai ser igual ao pK menos o número. Legal? Então o pH ele vai ser menor que o pKa. Cara, tudo isso para te explicar como é que chega na resolução daquele exercício. Então olha só o que aconteceu aqui. Ó, eu vou fazer uma escala aqui de pH. Pessoal, eu vou supor que aqui seja o pKa do ácido genérico que eu estou usando. Tá? Então eu vou supor que esse pontinho aqui seja o pKa dele. Agora vamos dar uma olhadinha para mim aqui, por favor. Ó. Nesse ponto aqui, a gente tem o pH igual ao pKa. Então, pessoal, nesse ponto aqui, a concentração de A- ela é igual à concentração de HA. Aqui, ó, é a primeira consideração que a gente fez aqui. Legal? Se a concentração de A- é igual à concentração de HA, o pH é igual ao pKa. Beleza? Tranquilo até agora? Lembrando que o A- é o ácido desprotonado e o HA é o ácido protonado, tá? Agora, meus queridos, vamos analisar esse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui. Nesse ponto aqui, o pH ele é menor que o pKa. Se o pH é menor que o pKa, eu estou nessa consideração 3 aqui, ó. Beleza? O que vai acontecer? A concentração de A- ela vai ser menor que a concentração de HA. Legal? Então, ó, quando o pH é menor que o pKa, o ácido desprotonado ele está em maior quantidade que o ácido protonado. Beleza? Agora a gente vai pensar nessa situação aqui, ó. Nessa situação aqui. Eu estou agora com pH maior que o pKa. Queridos, se o pH é maior que o pKa, dá uma olhada. Eu vou ter uma concentração de A-. Tá aqui, pessoal, ó. Consideração 2. Concentração de A- maior que a concentração de HA. Gente, essa questão aqui, ela foi considerada muito difícil. Para você ter uma ideia, isso a gente estuda na faculdade de Química, tá? Então é um exercício assim que o Enem, eu acho que até se arrependeu depois de ter colocado. Mas só que é o seguinte, ó, já chegamos num ponto legal aqui. Quando eu tenho um ácido, queridos, me ajuda aqui, por favor, ó. Se o pH for menor que o pKa,
Dá uma olhadinha, pessoal, ó. Se o pH for menor que o pKa, o ácido desprotonado, ele tem uma concentração menor que o ácido protonado. Se eu tenho pH igual a pKa, a concentração do ácido desprotonado é igual à concentração do ácido protonado. E quando a gente tem um pH acima do pKa do ácido, o ácido desprotonado, dá uma olhadinha aqui, ó, ele tem uma predominância em relação ao ácido protonado. Tá joia? Pessoal, voltando lá no exercício do Enem, a gente tem 3 valores de pKa, tá? Ele deu 3 valores de pKa, eu vou voltar lá para a gente lembrar. Parece que é 1,8. Deixa eu só, 1,8. Beleza? Então o menor deles é 1,8. 1,8. 7,9 e 10,5. Então, ó, 1 é 7,9, né, o segundo, e o último aí do tiol é 10,5. Tá legal? Então, me ajuda aqui, por favor, ó. Só para lembrar, esse 1,8 aqui, ele é da carboxila, pessoal. É o pKa da carboxila. Esse 7,9 aqui é do amínio. Do amínio. E esse 10,6 aqui é do tiol. É o pKa que ele deu para cada um, né? Olha lá, ó. Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha aqui para mim, por favor. Ó, o que a gente viu? Quando nós estamos analisando um pH menor que o pKa, o ácido, pessoal, protonado, ele predomina em relação ao ácido não protonado. Certo? Agora, se eu analisar depois do pKa do ácido, ó, se eu pegar um pH maior que o pKa, a gente vai ter o ácido desprotonado suplantando, né? Predominando em relação ao ácido desprotonado. No nosso exercício, você lembra do pH da urina? Entre 5 e 7. Então, a gente está nessa faixa aqui, ó. Essa daqui é a faixa de pH da urina. Beleza? Agora, dá uma forcinha para mim aqui. Ó, nessa faixa de pH da urina, pessoal, me ajuda aqui, por favor, ó. Nós já passamos o pKa da carboxila. Tá? Se a gente tem um pH acima do pKa, a parte desprotonada ela prevalece sobre a parte protonada. Tá? E nessa faixa aqui, a gente está antes do pKa, tanto do amínio quanto do tiol. Beleza? Então, na verdade, o único que a gente vai ter desprotonado é a carboxila. Por quê? Porque nessa faixa de pH aqui, eu já passei pelo pKa da carboxila. Só que eu não ultrapassei o pKa nem do amínio, nem do tiol. Então, o único que vai ficar desprotonado é a carboxila. Então, a gente vai ter essa situação aqui, ó. HS. Aí eu tenho aqui um CH3, deixa eu ver se eu lembro a estrutura. CH3, vou dar uma olhadinha lá para não errar, tá? Ó, aí nós temos pronto, já lembrei, ó. Aqui nós temos um H. Aqui nós temos o grupo amínio, né? O NH3+, que ele está falando. E aqui nós temos, gente, por favor, atenção, ó. Nós temos a carboxila desprotonada, tá? Por que só ela vai estar desprotonada? Porque nós ultrapassamos, né, o pH da urina, você lembra? É entre 5 e 7. Então, essa faixa de pH, ela só ultrapassa o pKa da carboxila. Então, só a carboxila vai ficar desprotonada. Tá vendo aqui, ó?
quando eu ultrapasso o pKa, o ácido desprotonado ele prevalece sobre o ácido protonado. Então, como a gente ultrapassou só o pKa da carboxila, só a carboxila vai ficar desprotonada. Tanto o amínio quanto o tiol, eles continuam protonados. Gente, tudo isso para chegar na resolução desse exercício. Aqui eu dei uma corridinha, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Tá legal? Então, a resposta certa para esse exercício, pessoal, é a letra C. Ó, só a carboxila vai estar desprotonada. O amínio e o tiol, eles continuam protonados. Alternativa, letra C. A próxima questão é uma questão sobre tratamento de água. Ele fala assim, ó, a água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com um aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas nesta ordem são, então, ó, coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Agora ele fala assim, pessoal, ó, qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? Essas 5 alternativas aí, onde eu tiro a grande parte dos sólidos. Queridos, desinfecção é quando a gente trata com cloro. Aí a água já foi, nós já tiramos as suspensões que tem na água, os sólidos suspensos. Depois que se faz a desinfecção. Então, desinfecção, ela não retira sólidos. Fluoretação é a mesma coisa. Tá? Na fluoretação, no final do tratamento, quando a gente retirou, né? Quando a gente deixou a água praticamente potável, nós colocamos o flúor para evitar as cáries dentárias. Então, a gente tem como alternativa correta ou coagulação, ou decantação, ou filtração. Pessoal, para te mostrar isso daí, vou fazer um resuminho rápido aqui de como a água é tratada. Lá na estação de tratamento de água, né? A ETA, a ITA. Legal? Isso aí todo ano cai no Enem, vale a pena a gente dar uma olhadinha. O negócio é o seguinte, ó. Primeiramente, aqui eu tenho o manancial. Normalmente um rio, né? Manancial onde você vai recolher a água para fazer o tratamento. Então a gente vai colocar aqui, ó, uma bomba. Essa bomba, ela vai, obviamente, bombear água por um tanque. Então nós trouxemos a água lá do rio e colocamos nesse tanque aqui. Só uma observação, aqui na entrada da bomba, a gente já costuma fazer uma filtração, pessoal, uma filtração mais grossa, é uma grade que eles colocam, para você não puxar para o reservatório galhos de árvore, bicho morto, pedaços de pedra. Então, nessa primeira etapa aqui, a gente já faz uma filtração, só que é uma filtração grosseira, viu? Só para tirar as coisas grandes que a gente tinha lá na água do rio, beleza? Bom, a água chegou nesse reservatório, obviamente cheio de sujeira, sólidos em suspensão. Nessa etapa aqui, nós vamos colocar Al2SO43. Pessoal, sulfato de alumínio. E um detalhe, nessa etapa aqui, eles já dão uma medida no pH da água. Se ele for muito ácido, esse pH, eles podem nessa etapa colocar também cal virgem. Legal? Mas aí é em função do pH que ele retirou lá do rio, a água do rio. Legal? Agora, detalhezinho, ó. O sulfato de alumínio, pessoal, ele é um sal, né? E os sais em água, você sabe que eles sofrem hidrólise, né? Nesse caso aqui, é a parte fraca do sal, né? É o Al3+, que vai sofrer hidrólise. Gente, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas aqui no canal a gente tem uma aula sobre hidrólise de sais.
beleza? E aqui vai liberar H+. No caso aqui, a gente teria o SO4 como íon espectador, mas isso não vem ao caso. Por que eu estou te falando isso? Gente, o sulfato de alumínio e também o hidróxido de alumínio, eles são como uma pasta, uma gelatina. E eles têm a seguinte propriedade, galera. Quando a gente coloca aqui no reservatório, ele gruda nas partículas, tá certo? Esta etapa aqui, como a gente formou esses coágulos maiores, esses flocos maiores, eu chamo de coagulação, certo? E como formo os flocos maiores, eu também chamo de floculação. Floculação. Essas substâncias aqui, ó, sulfato de alumínio e o hidrógeno de alumínio, eles são chamados de coagulantes. Eles aderem, né? As partículas aderem nessa massa gelatinosa. Isso chama-se coagulação ou, né, floculação. Pessoal, aí é deixado um tempo esse tanque descansando. O que vai acontecer? As partículas por gravidade, elas ficaram mais pesadas pela formação dos flocos maiores, elas vão lá para o fundo do recipiente. Essa parte aqui, galera, nós chamamos de decantação. Decantação. E um detalhe, é nessa decantação aqui que a maioria das partículas, elas são retiradas da água que chegou lá do rio, tá? E é justamente isso que ele está falando, ó. Qual a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? Aí seria a letra B, a decantação, tá? Houve a coagulação, né? As partículas grudaram no gel, formou flocos maiores, só que esses flocos maiores, eles vão decantar, eles vão sedimentar, vão lá para o fundo do recipiente. Tanto é que eu chamo de decantação ou sedimentação, tá? E é nessa etapa que eu retiro a grande maioria das partículas. Pessoal, a grande maioria, mas não todas. Sobram algumas partículas, essas partículas, elas vão para um outro tanque, né? Essa água com essas poucas partículas vão para um outro tanque, e nesse tanque aqui, a gente faz uma filtração, tá? Só que o filtro aqui, pessoal, não é aquele filtro de laboratório, tá? É um filtro industrial que a gente usa no tratamento de água. Ele é feito de cascalho, ele é feito de areia e carvão ativo. A função do carvão, como ele tem uns poros, ele retém gases que tem aquele cheiro horroroso, tá? Então a função do carvão ativo é retirar esses gases que dão aquele cheiro ruim para a água. Bom, moral da história. Depois que passa pela filtração, a água está praticamente pronta para ser usada. Nessa fase, nós vamos fazer, aqui pessoal, ó, ele chamou aqui de desinfecção, tá? A desinfecção é quando a gente vai colocar cloro na água. Normalmente esse cloro é colocado hipoclorito de sódio, que ele tem ação germicida. E aqui também a gente coloca alguns sais que tem flúor para fazer a fluoretação, para evitar cáries dentárias. Ele é levado lá para as casas para a população usar, ok? Então, ó, essa daqui são as etapas do tratamento, onde as partículas foram tiradas em maior quantidade. Pessoal, na etapa de decantação. Então, a resposta certa, letra B, para o exercício de 97. Estou resolvendo a prova amarela lá do Enem de 2022. Pessoal, não esquece, tá? Deixa o like aí, que é muito importante para nós. É um reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo para vocês aqui. Tá ok? Bom, seguinte. A próxima questão que a gente vai resolver, meus queridos, é uma questão de boa também, né? É sobre o ciclo do nitrogênio. Lembrando que o ciclo do nitrogênio, ele pode cair tanto na biologia quanto na química.
Ele fala assim, ó, o esquema apresenta o ciclo do nitrogênio. Ok, pessoal? Então você tem aqui um esqueminha, né, com o ciclo do nitrogênio. De boa? Aí ele fala assim, ó, a chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio. Ele está garantindo isso daí. Principalmente por proporcionar uma diminuição do pH do solo e da atmosfera, alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo. Pessoal, ele fala assim, em um solo de menor pH, chuva ácida, será favorecido a formação de... Temos que descobrir qual é a alternativa correta. O negócio é o seguinte, ó, chuva ácida, a gente tem uma diminuição do pH, como o próprio texto está dizendo. Agora, por que acontece isso daí? Galera, porque a chuva ácida, ela produz uma concentração de H+, de uma forma excessiva. Legal? Então, ó, a chuva ácida, ela produz H+ no sistema, no caso no solo e também na atmosfera. Queridos, se a chuva ácida, ela libera H+, quem vai ser afetado principalmente? Você lembra qual que é a máxima da química? Quem tem caráter ácido reage com quem tem caráter básico. A chuva ácida, ela liberou H+, deixou o meio com caráter ácido. Vai reagir com alguém que tem caráter básico. Pessoal, no esqueminha que ele disse aqui, a gente tem aqui, ó, a amônia, nós temos o amônio, nós temos o nitrito, nós temos o nitrato. Legal? Qual desses tem caráter básico, pessoal? Todo mundo sabe. É a amônia. Você lembra? Pessoal, o nitrogênio é da família 5A. Ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então sobram 2 elétrons aqui, um par de elétrons não ligantes da amônia. Você lembra? Pela definição de base de Lewis, quando na estrutura tem um par de elétrons não ligantes, essa estrutura tem caráter básico. O que vai acontecer? A chuva ácida, ela vai produzir H+. O H+ vai reagir com a amônia, porque a amônia tem caráter básico. Mas cuidado, a resposta não é a letra B, não. Tá? Ele quer saber, será favorecida a formação de... Queridos, se o H+ proveniente da chuva ácida reagir com a amônia, haverá produção de amônio. Tá certo? Vai ter uma ligação dativa entre o nitrogênio e o H+, e nós vamos produzir o amônio. Então a resposta certa é letra C. Em um solo de menor pH, será favorecida a formação do amônio. Por quê? Porque o H+ vai reagir com a amônia que tem caráter básico. Bom, na prova, né, amarela, questão de número 97, letra... Peraí. É a questão, deixa eu ver o número da questão aqui. Não, questão de número 100, né? A resposta certa é letra C. Agora a questão de número 102. Vamos lá, então. Bom, ele diz o seguinte, ó. De modo geral, a palavra aromático invoca a associação agradáveis, como cheiro de café fresco ou de um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi-se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos continham uma unidade estrutural, tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros,
como as substâncias a seguir encontradas em óleos vegetais. Então a gente tem aqui, pessoal, ó, benzaldeído, silicilato de metila, anetol, tem mais aqui, ó, tem mais a vanilina, tem o eugenol e tem o cinamaldeído. Legal? Aí ele fala assim, ó, a característica estrutural dessa família de compostos é a presença de, pessoal, todos dessa família aqui, ó, todos da família que ele colocou aqui dos aromáticos, todos eles têm essa estrutura em comum, meus queridos. Todo mundo acertou essa, né? Ó, todos eles têm essa estrutura em comum. Galera, essa estrutura aí é o famoso anel benzênico ou anel aromático. Essa não tinha jeito de errar. Pessoal, só que é o seguinte, pode aparecer em algum outro vestibular que você vai prestar, tá? E pode aparecer também, de repente, um outro ano aí no Enem. Não são só os compostos que têm anel benzênico que são chamados de compostos aromáticos. Pessoal, eu vou lembrar uma teoria legal aqui com você que pode te ajudar para resolver alguma questão de outros vestibulares. O negócio é o seguinte, ó, existe um critério de aromaticidade. Aromaticidade. O negócio é o seguinte, ó, todo composto que tem anel benzênico é aromático. Tá? Se você pegar, por exemplo, o benzeno, ele vai ser, né, um composto aromático. Legal? E essa estrutura aqui do benzeno é chamada de anel benzênico. Todo mundo que tem um anel benzênico são aromáticos. Ele deu um monte de exemplo aqui para nós. De boa, de boa? Agora é o seguinte, ó, tem alguns compostos da química que não são nem hidrocarbonetos. Eles não têm um anel benzênico, mas eles também são considerados compostos aromáticos. Por quê? Porque eles seguem um critério de aromaticidade. E é isso que eu vou te falar agora. Qual é o critério? Bom, primeiro, pessoal, para um composto ser considerado aromático, ele tem que ter, primeiro, estrutura plana. Estrutura plana. Quando eu falo em estrutura plana, eu estou dizendo que precisa ter carbono sp2. Você lembra, né? Quando o carbono é sp3, ele é tetraédrico espacial. Quando ele é sp2, ele é trigonal plano. Quando é sp, ele é linear. Primeira coisa, para ser aromático, um composto tem que ter carbonos sp2. Tem mais coisa. Precisa ter ligações simples e ligações duplas se alternando. Joia? Então tem que ter carbono sp2 e precisa ter ligação simples e dupla se alternando. E mais um detalhezinho, pessoal. Precisa seguir uma tal de... Então, ó, segue a regra de Huckel. Segue a regra de Huckel. Pessoal, o que diz a regra? É uma fórmula. É assim, ó, 4n mais 2. Ele vai usar essa relação aqui, 4n mais 2. Ele vai igualar isso daqui ao número de elétrons π que tem no composto. Ou, pessoal, ó, ou o número de elétrons ressonantes. Calma que daqui a pouquinho você vai ver o que é isso daí. Número de elétrons ressonantes. Bom, detalhe. Você usou essa relação aqui. Beleza? Se você isolar o N e ele for um número inteiro, lembra lá do conjunto dos inteiros, conjunto Z da matemática? Se o N for um número inteiro, o composto é aromático. Você diz que ele é aromático.
E se esse N não for, não pertence ao número dos inteiros, ao conjunto dos inteiros, ele não é aromático. Calma, vamos ver como é que funciona. Vamos fazer isso aqui lá para o benzeno, querido. Bom, primeiro, todos os carbonos, eles fazem ligação dupla. Quando o carbono faz uma dupla, a hibridação é sp2, a estrutura é plana. Então, item 1 para o benzeno, beleza. Todo mundo sabe que no benzeno nós temos simples dupla, simples dupla, simples dupla. Então, nós temos o segundo critério, beleza, aqui, simples e dupla se alternando. Agora, vamos ver se está seguindo a regra de Huckel. Queridos, eu vou fazer 4N mais 2 e vou igualar ao número de elétrons π. Gente, detalhe, quantas ligações π a gente tem no benzeno? 3 ligações π. Agora é o seguinte, cada ligação π é o compartilhamento de 2 elétrons. Então, se você tem 3 ligações π, você vai ter 6 elétrons π. Cuidado, é o número de elétrons, não o número de ligações π. O número de elétrons é o dobro do número das ligações π. No caso do benzeno, 6. Aí vai ficar assim, 4N, o 2 passa negativo, é igual a 4. N é igual a 1. Passo 4 dividido, 1 é um número inteiro. Então, o benzeno é um composto aromático, a gente já sabia disso. Legal? Agora deixa eu te fazer mais um exemplo. Vou fazer aqui no cantinho. Eu vou pegar esse composto aqui, é o ciclobutadieno. Aqui, vou fazer esse composto aqui. Bom, vamos ver se ele é um composto aromático ou não. Gente, me ajuda. Todos os carbonos são sp2? Sim. Então, a estrutura é planar. Hibridação sp2, beleza? O primeiro item está satisfeito. A gente tem ligação simples e dupla se alternando? Vamos ver. Simples, dupla. Simples, dupla. Beleza? O segundo item também está belezinha, tranquilo. Agora, vamos ver se ele está seguindo a regra de Huckel. Pessoal, 4N mais 2 é igual. Quantas ligações π tem? 2. Se eu tenho 2 ligações π, eu tenho 4 elétrons π. Aí vai ficar 4N, passo 2 para lá. 4 menos 2, 2. O N, pessoal, 2 por 4, o N deu meio. Meio não é um número inteiro. Então, esse composto aqui não é aromático. Tá certo? O benzeno é aromático, tolueno, naftaleno, mas esse composto aqui eu acabo de provar para você que ele não é aromático. Agora você vai falar assim para mim: os principais compostos aromáticos são aqueles que têm anel benzênico? Pessoal, sim. Os principais compostos aromáticos são aqueles que têm anel benzênico. Só que tem 3 que não têm anel benzênico, são aromáticos, porque eles seguem os critérios de aromaticidade, e eu acho legal você saber, principalmente você que está prestando medicina. Bom, o primeiro deles é esse daqui, eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou fazer aqui um pentágono, pentágono. Só que aqui embaixo, ao invés de carbono, eu vou colocar um oxigênio. E aí eu vou colocar uma dupla aqui, vou colocar uma dupla aqui. Esse composto aqui, ele chama-se furano. O nome dele, pessoal, é furano. Certinho? Legal? Ele não tem anel benzênico, mas ele é um composto aromático, eu vou provar para você. Bom, primeiro, todos os carbonos no furano estão fazendo ligação dupla. Então, realmente, essa estrutura aí é plana, porque todos os carbonos são sp2. Aí você vai falar assim, mas não tem simples e dupla se alternando. Então, moçada, aqui tem uma coisa que eu tenho que te falar. Eu tenho uma simples, depois uma dupla, depois uma simples, só que é o seguinte, o oxigênio,
ele é da família 6A. Lembra? Ele tem 6 elétrons na última camada. Então, o oxigênio, ele tem um par de elétrons não ligantes e outro par de elétrons não ligantes. E aí, o que vai acontecer? Esse par de elétrons não ligantes aqui, eles entram em ressonância com as ligações π da dupla, tá? Então é como se você tivesse simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, porque na regra de Huckel, você tem que ter elétrons π ou elétrons ressonantes. Esses dois elétrons aqui, eles entram em ressonância. Ressonância é o movimento de elétrons sem movimento de átomos, portanto, esse composto furano, ele é aromático mesmo sem ter anel benzeno. Pessoal, tem mais dois aqui. O outro também é um hexágono, ó, quase igual ao que eu fiz ali no furano. Só que aqui embaixo eu vou colocar o nitrogênio. Aí, ó, a exemplo do furano, aqui vai ter uma dupla, aqui vai ter uma dupla. Joia? E o nitrogênio, como ele faz 5 ligações, né? Ele vai ter aqui o nitrogênio. E o par de elétrons não ligantes do nitrogênio vai entrar em ressonância, por isso esse composto também ele é aromático mesmo sem ter o carbono assimétrico. O nome dele é pirrol. E o sexto, pessoal, ó, é como se eu estivesse fazendo o benzeno. Só que aqui embaixo, ao invés de carbono, eu vou colocar o nitrogênio. Então fica um hexágono, tá legal? Um hexágono, só que em um dos vértices é o nitrogênio. E aí você vai ter simples dupla, simples dupla, simples dupla. Tá joia? Esse composto aqui não é o benzeno. Não é o anel benzeno. Mas esse composto aqui, ele sofre ressonância, então é considerado um composto aromático. O nome dele é piridina, pessoal. Piridina. Então, só para fechar, todos os compostos aromáticos têm anel benzeno? Galera, a maioria sim. Só que a gente tem 3 exemplos que vale a pena você saber. Esses 3 aqui, ó. O furano, tem mais, viu? Mas esses são os que às vezes aparecem. O furano, o pirrol e a piridina são compostos aromáticos, mesmo sem ter, né, o anel benzeno. Agora a questão de número 106. Deixa eu ver. Ó, essa daqui mesmo. Não é uma questão difícil, mas é muito trabalhosa. Muita conta para fazer. E tem gente que não tem muita paciência e não tem rapidez em fazer conta. Pessoal, aí a gente orienta você deixar para o fim. Se der tempo, você volta na questão. Legal? Então vamos resolver. Vai a questão de número 106, lá da prova amarela do Enem de 2022. Ó, o etanol é um combustível produzido a partir da fermentação da sacarose presente no caldo de cana-de-açúcar. Um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de deterioração da sacarose, que se inicia após o corte por causa da ação de micro-organismos. Deterioração, né? Os micro-organismos fazem essa deterioração. Foram analisadas 5 amostras de diferentes tipos de cana-de-açúcar e cada uma recebeu um código de identificação. No quadro são apresentados dados da concentração de sacarose, tá? E de micro-organismo presente nas amostras. Pessoal, então são 5 amostras, ó. RB72, RB84 e assim vai, são 5. Aqui na linha de cima, ele está colocando a concentração inicial de sacarose. E na linha de baixo, ele está colocando a concentração de micro-organismos. Legal, pessoal? Está exatamente aí, né, no texto. Aí ele fala assim, ó. Pretende-se escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá a maior ou o maior teor de sacarose 10 horas após o corte e que, consequentemente, produzirá maior quantidade de etanol por fermentação.
Então a gente vai ter que escolher qual que é a cana que vai ter o maior teor de sacarose. Aí ele diz assim, ó, considere que existe uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose nesse tempo, né, no caso 10 horas, para cada 1 miligrama por litro de micro-organismos. Então, pessoal, se tiver 1 miligrama de micro-organismo, a cada 10 horas, a concentração de sacarose cai pela metade. Beleza? Então, ele quer saber qual desses 5 aqui, dessas 5 amostras de cana, é o que vai conter, né, o maior teor de sacarose. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui mesmo, para não ficar rolando a tela, né, e desviar a sua atenção. O negócio é o seguinte, ele diz, ó, que 1 miligrama de micro-organismo reduz a concentração pela metade a cada 10 horas. Então, vamos pegar, por exemplo, o RB72. A concentração inicial é de 13 gramas por litro. Gente, é o seguinte, ó, se a gente tem 1 miligrama por litro de micro-organismos, ele fala que reduz a porcentagem de sacarose em 50%, queridos. Vamos ver aqui, ó. Considere que existe uma redução de 50% da concentração de sacarose para cada 1 miligrama de micro-organismo. No caso do RB72, nós temos 0,7 miligrama por litro de micro-organismo. Então a redução vai ser um pouco menor do que os 50%. Cada 1 miligrama reduz 50%. Eu tenho só 0,7, vamos ver quanto que vai reduzir. Ó, 0,7 miligrama por litro de micro-organismo vai reduzir, vou chamar aqui de X. Pessoal, esse X aqui, 0,7 vezes 50, vai dar, pessoal, 35%. Beleza? Então, ó, na amostra RB72, vai ter uma redução de 35% de sacarose depois de 10 horas. Beleza? Só que é o seguinte, ele quer saber o que vai ter o maior teor de sacarose. Pessoal, no caso do RB72, vai reduzir a sacarose em 35%. Se reduzir em 35%, vai sobrar 65%. Então eu vou colocar aqui embaixo, pessoal, quanto sobra de sacarose em cada um. Você entendeu? Ó, como tem 0,7 miligrama por litro de micro-organismo na amostra RB72, vai reduzir em 35% a sacarose, fazendo a regrinha de 3. Aí sobra 65%. Beleza? Agora é o seguinte, ó, vamos fazer um pouco mais rápido. No RB84, queridos, nós temos 0,8 miligrama por litro de micro-organismo. Pessoal, agora já dá para fazer de cabeça, porque você está fazendo o Enem, tá? Me ajuda aqui, ó. 1 miligrama, ele reduz 50%. Só que aqui eu tenho 0,8, ó. Se eu colocar 0,8 aqui, vezes 50, vai reduzir, aqui, pessoal, deixa eu até colocar, ó, reduziu, aqui reduziu 35%, né? Aqui vai reduzir 40%. 0,8 vezes 50 dá 40%. De boa? Se reduzir 40%, vai sobrar 60%. Aqui eu estou colocando o que está sobrando. Opa! O que está sobrando de sacarose, eu estou colocando nessa linha aqui. Vamos fazer rapidão agora, ó. No RB92, eu tenho 0,6 miligrama por litro de micro-organismo. Pessoal, então agora eu vou colocar aqui 0,6, ó. 0,6 vezes 50
vai dar 30%. Beleza? Então sobra 50% de sacarose no RB92. Você já pegou as manhas, né? Agora no SP79, eu tenho 0,5 miligrama por litro de micro-organismo, 0,5 vezes 50 vai reduzir 25%. Então sobra 75%. E do último aqui, ó, 0,9 vezes 50 vai dar 45%. Então sobra 55%. Pessoal, e agora? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer essa porcentagem aqui para descobrir qual que é o valor maior. Por exemplo, eu vou fazer o primeiro aqui. Eu tenho 13 gramas por litro no início. Como é que eu calculo 65% disso? Multiplica por 0,65. Gente, 65%, 65 sobre 100. Sobre 100, tá? Vai dar 0,65. Queridos, só que é o seguinte, para não ficar um vídeo muito longo, eu já fiz essas contas aqui para você, tá? Na primeira aqui, ó, 0,65 vezes 13 deu, pessoal, 8,45 grama por litro de sacarose. É isso que resta. O segundo, já fiz a continha, 10,8. O terceiro, pessoal, 11,2. Esse daqui deu 10,5, é o que sobra, né? E esse aqui, 9,35. Queridos, você viu, né? Ó, aqui está a porcentagem que sobra. Aí você calcula do valor inicial, qual é o valor da concentração inicial. Onde tem mais aqui, pessoal? Aqui, ó. Nessa daqui, RB92 é o que apresenta mais concentração, RB92. O meu aqui está na letra C. Próximo exercício que a gente está resolvendo agora. Ele diz assim, ó. A biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono e disacarídeos, processo que pode ser conduzido em meio ácido, conforme mostra o esquema. Pessoal, então aqui nós temos um polissacarídeo, beleza? E se você prestar atenção, ele vai atacar esse H+ aqui, ó. Esse par de elétrons não ligantes aqui no polissacarídeo, ele vai reagir com esse H+. Aqui, ó, tem uma ligação aqui. Essa ligação aqui, você lembra, é uma ligação covalente coordenada, né? Uma ligação covalente dativa. Então, a gente teve essa primeira reação, chegou aqui. Pessoal, se você observar, essa estrutura aqui, ela vai ser quebrada. E a gente tem a presença de água aqui, tá vendo? Ó? Então está ocorrendo uma hidrólise, reação com água. Legal? Aí tem uma outra etapa, tem mais uma... Nessa etapa aqui, a gente tem a interação da água com a estrutura. E na última etapa, pessoal, se você observar, a gente produziu esse composto aqui e liberou H+. Opa! Opa, opa! Se você observar, o H+ entrou na primeira etapa como reagente e foi restituído na última etapa. Meus queridos, quem entra numa reação química em uma das etapas de cima e no final é regenerado é o catalisador. Então aqui, ó, tranquilo, né? Aqui a gente já sabe que esse H+ ele está atuando como catalisador. Agora vamos dar uma lembradinha, que pode aparecer em outros exercícios. Vamos dar uma lembradinha, gente, sobre catalisadores. Bom, eu vou fazer oralmente aqui com você. Bom, primeiro, ó, catalisador, ele nunca é consumido numa reação química. Ele pode até participar de uma das etapas, mas no final é regenerado. Por isso que a gente deduz aí que a resposta certa é o catalisador. Ele nunca é consumido numa reação. O que mais? Catalisador, ele não altera, pessoal, o rendimento da reação.
vamos supor que você esteja fazendo uma reação e você produziu uma quantidade de produto lá, X. Se você usar o catalisador, a quantidade vai ser a mesma, X. Vai ser mais rápido. Mas como você está usando a mesma quantidade de reagente, você vai ter a mesma quantidade de produto. Legal? Outra coisa. Você lembra o que é calor de reação de uma reação? É o ΔH. Queridos, o catalisador, ele não mexe na entalpia de reagentes, não mexe na entalpia de produtos. Então, o catalisador, ele não altera o ΔH de uma reação química. Isso é importante. O ΔH, né, o calor de reação de uma reação, não é alterado quando eu uso um catalisador. O que o catalisador faz? Ele simplesmente escolhe um outro caminho reacional onde você tem uma menor energia de ativação. Então, o catalisador, ele altera, ele aumenta a velocidade de uma reação química porque ele diminui a energia de ativação dessa reação química. Então, dá para saber, vamos ver aqui, ó, nessa conversão de polissacarídeos, a função do H+, gente, ele entrou, reagiu e foi restituído. Dissolver os reagentes? Nada a ver. O ácido não tem a função de dissolver o reagente. Quem vai dissolver o reagente é o solvente, normalmente água. Deslocar o equilíbrio químico. Queridos, catalisador não desloca equilíbrio químico. O catalisador, ele faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Mas isso se você colocar no início do processo. Porque se já tiver estabelecido o equilíbrio, aí não tem sentido adicionar catalisador. Tá? Aumentar a velocidade da reação. Perfeitíssimo! A função do catalisador é aumentar a velocidade da reação porque ele diminui a energia de ativação da reação. De boa? Mudar a constante de equilíbrio, não. Você deve se lembrar que toda constante de equilíbrio, ele só é alterado, só muda, né? Só é alterado se você mexer na temperatura. De boa? Então, errado a letra D. Formar ligações de hidrogênio com o polissacarídeo. Pessoal, deixa eu dar uma voltadinha. Ó, o H+, ele vai formar uma ligação intramolecular, uma ligação interatômica. É uma ligação covalente coordenada, dativa. A ligação de hidrogênio é uma interação entre moléculas, intermolecular, que não é o caso aqui, errado. Então, a resposta certa, catalisador, aumenta a velocidade da reação. De boa, de boa? Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Pessoal, questão de número 110 é uma questão de titulometria. Isso cai bastante em provas de medicina. Agora é o seguinte, queridos, ó, para resolver um exercício de titulação ou titulometria, tem dois caminhos. Você pode usar cálculo estequiométrico ou você pode usar uma relação que a gente usa quando tem certeza que está ocorrendo uma titulação. Gente, eu vou usar a formulinha, tá? Para não ficar um vídeo muito extenso. Mas aí fica a seu critério fazer o exercício com cálculo estequiométrico. Fala assim, ó, o ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com a sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, um analista neutralizou uma cota de 25 ml do vinho com NaOH. Então, pessoal, ó, ele usou um volume de 25 ml do vinho e o principal componente do vinho é o ácido tartárico. Legal? Com NaOH. Aqui, ó, NaOH. 0,10 mol por litro. Então, a concentração da base aqui, ó, 0,10 molar. 0,10 mol por litro. Aí ele diz, consumindo um volume de 8 ml. 8 ml. Isso aqui foi o que a gente usou da base para fazer a titulação do ácido tartárico. Legal? Aí ele fala o seguinte, pessoal, ó, a concentração do ácido tartárico é mais próxima de... Bom, se você olhar,
as respostas estão em gramas por litro. Só que é o seguinte, pessoal, na formulinha que eu vou te passar, a concentração vai sair em mol por litro. Não tem problema, depois a gente transforma em gramas por litro. Bom, resumindo, pessoal, eu vou usar a formulinha, mas quem gosta de usar cálculo estequiométrico, de boa também. Só queria chamar sua atenção o seguinte, ó, se você for usar cálculo estequiométrico, você tem que verificar o balanceamento, a proporção aqui é de 1:2, tá vendo? Então, como é que você faz no cálculo estequiométrico? Você tem a molaridade e você tem o volume. Então, você vai calcular o número de mols da base. Beleza? Tranquilo, né? Aquela formulinha lá, ó, deixa eu escrever aqui no cantinho. Molaridade é o número de mols do soluto sobre o volume da solução em litros. Certo? Eu tenho a molaridade, eu tenho o volume, então eu consigo calcular o número de mols. Calculei o número de mols da base. Só que eu sei que o ácido reage com a base na proporção de 1:2. Então, eu descobri quantos mols da base reagiram. Aí, é só pegar metade que eu vou ter o número de mols do ácido que reagiu. Aí, você pega o número de mols do ácido, divide pelo volume que ele deu e acha a concentração do ácido. Gente, só que essa concentração aqui vai sair mol por litro. Aí depois você passa para grama por litro, porque as respostas estão em gramas por litro. De boa? Isso se você for usar cálculo estequiométrico. Gente, eu vou usar a formulinha. Quando eu faço uma titulação, não sobra nem ácido nem base, não tem excesso. Então você pode aplicar essa formulinha aqui, ó. X vezes a molaridade do ácido, vezes o volume do ácido, vai ser igual a Y vezes a molaridade da base, certo? Vezes o volume da base. Beleza? Essa daqui é a formulinha que você usa quando você vai fazer titulação. Queridos, esse X aqui está junto com o ácido. A é de ácido. Então, esse X aqui é o número de hidrogênios ionizáveis. Esse Y aqui, ele está junto com a base. Então, ele é o número de hidroxilas. Só que é o seguinte, ó, para fazer a titulação usando essa relação aqui, nem precisa fazer o balanceamento da equação. Por isso que ele é mais rápido que o cálculo estequiométrico, tá? O que é o X? É o número de H+. Queridos, vamos lá no ácido. Ó, eu tenho aqui uma hidroxila, mais uma hidroxila, mais uma hidroxila, mais uma hidroxila. Mas cuidado, essa hidroxila e essa hidroxila são hidroxilas alcoólicas, certo? Hidroxila de álcool. Gente, hidroxila de álcool não ioniza, tá? Esse H aqui, ó, que está ligado na hidroxila, ele não vira H+, ele não é ionizável. Agora, aqui nós temos uma carboxila, ó. Uma carboxila aqui, uma carboxila ali. A hidroxila da carboxila, sim, esse hidrogênio aqui é ionizável. Então, nesse caso aqui, nós temos 2 hidrogênios ionizáveis. Qual que é a molaridade do ácido? Estou procurando. Qual que é o volume do ácido? 25. Mas peraí, pode usar o volume em ml? Pessoal, pode. Ó, quando eu vou calcular a molaridade, eu pego o número de mols e divido pelo volume em litros para calcular a molaridade. De boa? Só que na formulinha aqui nós temos um igual, gente. Se nós temos um igual, você pode usar ml desde que você use dos dois lados, não tem problema, tá? Esse Y é o número de hidroxilas e lá na base só tem uma hidroxila, pessoal. Então eu vou colocar o número 1 aqui. Ó, esquece o balanceamento na titulação e eu nem olho os coeficientes do balanceamento. Joia? Qual que é a molaridade da base, pessoal? 0,10. Foi dado. E o volume, 8 ml. Ó, usou ml de um lado, usou ml do outro lado. Queridos, esse 2 vai passar dividindo, o 25 também. Eu já fiz essa continha para você. Peraí. Pessoal, dá 0,016 mol por litro. Só que essa concentração aqui está em mol por litro.
e o Enem ele quer saber em gramas por litro. Aí, gente, pode fazer uma regrinha de 3 ou pode usar aquela fórmula, lembra? A concentração em gramas por litro é a molaridade vezes a massa molar do soluto. Essa daqui é uma relação de concentração que a gente estuda no ensino médio. Beleza? Então ficou de boa. Ó, ele quer a concentração em gramas por litro. A molaridade, 0,016, acabei de calcular. E a massa molar do ácido ele deu 150 gramas por mol. Queridos, fazendo essa continha, 2,4 gramas por litro. Essa é a resposta do exercício. Letra correta, B de bola, pessoal. Questão de número 112 agora, uma questão bem de boa também, lá no Enem de 2022. Ó, um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore, né, carbonato de cálcio, a uma solução de ácido clorídrico HCl, observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura, ou seja, né, um processo exotérmico. Então tá aqui, ó, o mármore está aqui dentro, né, o CaCl3, ele vai colocar um ácido e vai recolher um gás, pessoal. Aí ele diz assim, ó, o gás obtido no experimento é bem de boa, queridos, olha para mim, ó, ácido clorídrico mais carbonato de cálcio, pessoal, aí deixa eu fazer um carbonato mais bonitinho aqui, ó, carbonato de cálcio, CaCO3. Ei, na inorgânica, quando eu reajo um ácido com sal, eu classifico a reação como reação de dupla troca. Beleza? Como é que funciona? Pessoal, o positivo de um se junta com o negativo do outro. Só que tem que tomar cuidado, né? O cálcio é da família 2A. A carguinha dele é 2+. O cloreto, o cloro é da família 7. Tem carga -1. Então a formulinha vai ficar CaCl2. Mas o H vai se juntar com o CO3. Queridos, vai produzir H2CO3. Só que é o seguinte, ó, o HCO3, você lembra? É um ácido fraco porque é instável. Toda vez que a gente produz numa reação química ácido carbônico, pessoal, esse ácido carbônico vai se decompor em água mais CO2. Esse CO2 é o gás que a gente está procurando. A alternativa correta, letra C. Essa questão foi bem de boa. Bom, próximo exercício. Ó, durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possíveis contaminações, o causador da Covid-19, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de materiais e ambientes. Entre elas, o uso do ozônio em meio aquoso como agente sanitizante para pulverização em humanos e equipamentos de proteção em câmeras ou túneis, higienização de automóveis e de ambientes fechados e descontaminação de trajes. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, pessoal, à formação de subprodutos, ao nível de concentração segura e as preocupações necessárias. Aí ele fala assim, ó, o grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância, gente, ele está falando do ozônio, deve-se à sua ação química como... Gente, é uma questão bem facinha. Se você lembrar, né, se na hora você lembrasse, existe uma reação lá na química orgânica que ela tem o nome de ozonólise, lembra? Quando a gente estuda oxidação de alceno, tem a oxidação branda,
tem a oxidação enérgica e tem a ozonólise. Pessoal, a oxidação enérgica e a ozonólise, elas são, a ozonólise no caso feita com ozônio, né? E ela é uma oxidação enérgica, tem bastante energia envolvida. Por quê? Porque o ozônio, ele tem um caráter oxidante muito forte. Certinho? Então, a resposta certa, letra B de bola. O ozônio, ele tem uma ação oxidante extremamente forte e quando a gente, né, usou lá na época do Covid, o pessoal não deu muita atenção a esse perigo. Certinho? Uma questão bem de boa essa daí. Pessoal, agora a questão de número 120, Enem 2022. Ele diz assim, ó, o urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, o seu mineral deve ser refinado, convertido em hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido para aumentar de 0,7 a 3% a abundância do isótopo específico 235. Gente, deixa eu fazer uma observação aqui para você. Ó, na natureza, existem dois principais isótopos do urânio, o 235 e o 238. Os dois são radioativos, mas apenas o urânio 235 ele é físsil. Com 235 a gente pode fazer um artefato militar ou para o submarino, etc. Ok? Então a gente precisa enriquecer o urânio. O que é enriquecer o urânio? É aumentar a proporção do urânio 235 em relação a 238. Joinha? Então, se a gente voltar aqui, ó, para aumentar a porcentagem, né, do urânio 235 da amostra, essa ação é chamada de enriquecimento do urânio. Aí ele fala assim, ó, uma das formas de enriquecimento utiliza a pequena diferença de massa entre os hexafluoretos de urânio 235 e o do 238, para separá-los por efusão. Gente, deixa eu dar uma lembradinha rápida aqui para vocês. Ó, quando eu tenho um gás aprisionado num recipiente e eu faço um orifício, esse gás ele vai escapar pelo pequeno orifício. Isso na química eu chamo de efusão gasosa. Legal, legal? E é o seguinte, quanto maior a massa, pessoal, a massa molar, menor a velocidade de efusão do gás. Um gás que tem uma massa grande, ele tem uma velocidade de difusão baixa, porque a massa é grande, e tem uma velocidade de efusão baixa também. Beleza? Bom, o hexafluoreto, ele usa urânio 235 e ele usa urânio 238. Então, aqui eu tenho dois hexafluoretos, um com urânio 235, outro com urânio 238. Beleza? Seguinte, o 235, ele vai ter uma massa menor. Pessoal, se ele tem uma massa menor, ele tem uma velocidade de efusão maior. Então, a gente consegue separar os dois hexafluoretos aqui usando a efusão. Esse aqui vai passar com uma velocidade maior e você recolhe ele, né, num esquema que você monta aí para fazer o recolhimento dele. E o outro que tem uma massa maior vai ter uma velocidade menor, ele é recolhido num outro compartimento e você faz o enriquecimento do urânio. Beleza? Aí ele fala assim, ó, esses vapores, né, devem efundir repetidamente milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas com grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento do urânio. Gente, só para lembrar,
Então nós temos aqui, ó, 2 hexafluoretos, né? Aquele que usa urânio 235 e o 238, um é mais pesado que o outro. Aí ele fala assim, ó, considerando a diferença de massa mencionada, um 235, o outro 238, entre os dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado? Pessoal, peneiração a gente descarta, né? Peneiração você separa quando você tem mistura heterogênea, por exemplo, areia e cascalho, né? Com granulações diferentes, você faz a peneiração. Mas nesse caso aqui não tem sentido você usar o peneiração para separar os 2 hexafluoretos. Centrifugação, vamos deixar essa por enquanto. Extração de solvente, pessoal, também não. Extração de solvente, ela se dá por diferença de polaridade. Vou até dar um exemplo aqui para você. Ó, o etanol, ele é solúvel tanto na gasolina quanto em água, porque ele, né, é anfifílico, o etanol. Tem uma parte polar e uma parte apolar. Só que o etanol é mais solúvel na água do que na gasolina. Então vamos supor que você tenha etanol misturado com a gasolina, com os hidrocarbonetos da gasolina. Se você colocar água, o etanol ele vai sair, né, da gasolina e vai se juntar com a água, porque ele é mais solúvel em água do que na gasolina. Isso é extração por solvente, que não é o nosso caso aqui. Destilação fracionária é quando tem uma mistura homogênea entre 2 líquidos, pessoal, né, que também não é o nosso caso aqui. Errado. Separação magnética, nem dá para discutir. A gente usa separação magnética quando tem uma substância ferromagnética, né? Pode ser o ferro, pode ser o níquel ou pode ser o cobalto, e uma substância que não seja atraída por um ímã, que não é o nosso caso. Errado. Então a resposta certa é a centrifugação. O que você faz? Gente, a grosso modo, tá? A gente tem aqui, vamos supor que você tem um tubo de ensaio. Você vai colocar a mistura aqui dentro. Aí você vai girar esse tubo de ensaio. É a centrífuga. O que acontece? O componente mais pesado, ele vai lá para o fundo do recipiente. E o mais leve, ele fica mais aqui perto do eixo de rotação. Tá? Então, através da centrifugação, ultracentrifugação, né? Uma centrifugação muito precisa, a gente consegue fazer a separação também dos isótopos e não usa a efusão. De boa, de boa? Bom, agora, pessoal, nós vamos fazer o exercício de número 122. Espera aí. Isso mesmo, ó. Exercício 122. Ele fala assim: a figura ilustra esquematicamente um processo de remediação de sólidos contaminados com tricloroeteno. Tricloroeteno, está usando essa sigla aí. Um agente desengraxante. Em razão de vazamentos de tanques de estocagem ou de manejo inapropriado de resíduos industriais, ele se encontra presente em águas subterrâneas, nas quais formam uma fase líquida densa não aquosa. Está usando essa sigla aqui. Que se deposita no fundo do aquífero. Essa tecnologia de descontaminação emprega o íon persulfato, que é convertido no radical SO4-, está vendo um elétron aí, né? Com desemparelhado, é um radical, por minerais que contêm ferro 3. O esquema representa, de forma simplificada, o mecanismo de ação química sobre o tricloroeteno, o TCE, e a formação dos produtos. Gente, então dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui o bisulfeto que ele comentou, com ação de ferro, ele forma esse radical livre aqui, ó, o SO4- com elétron desemparelhado. Pessoal, esse radical aqui, ele age em todas as etapas do processo, tá vendo aqui, ó? Legal? Aí ele quer saber o seguinte, ó, esse procedimento de remediação de águas subterrâneas baseia-se em reações de... Gente, eu tenho aqui, ó, eu tenho 4 possibilidades de análise.
Eu vou escolher uma delas para ver que tipo de reação eu tenho. Tá ok? Ó, nessa primeira... Vou escolher essa primeira aqui, ó. Nessa primeira aqui, o tricloroeteno, ele é transformado nesse composto aqui. Certinho? Pessoal, deixa eu escrever esse composto aqui, ó. Eu vou pegar o tricloroeteno, tá certo? Ó, C, dupla C, tricloro. Tem um cloro aqui, tem um cloro aqui, tem mais um cloro aqui, e aqui nós temos um hidrogênio. Beleza, pessoal? Seguinte, esse composto aqui, deixa eu colocar a ligação do hidrogênio também aqui, ó. Então, aqui nós temos o carbono, né? Um carbono, e aqui nós temos o hidrogênio. Esse composto aqui, ele vai agir, por exemplo, nessa etapa. SO4 menos com aquele elétron desemparelhado. E se você olhar aqui no esqueminha, vai produzir esse composto aqui, pessoal, ó. Certinho? Esse composto aqui, vou desenhar aqui também, ó. É o CL, aqui tem o Cl, deixa eu ver se a ligação foi quebrada, peraí, deixa eu voltar. Aqui, ó, a ligação foi quebrada, né? E a gente produziu, então aqui nós temos o hidrogênio, ó. E aqui nós temos o C, dupla O, H, só voltar lá para ter certeza, que, ó, C, Cl, C dupla O, H, veja que a ligação dupla desapareceu. Pessoal, aí nas alternativas, nós temos oxidação, etc. Bom, eu vou primeiro analisar se é uma reação de óxido-redução. Você lembra? Reação de óxido-redução é aquela em que ocorre transferência de elétrons. E quando eu sei que uma reação é de óxido-redução, pessoal, quando pelo menos um elemento da substância muda de NOx, tá? Vamos dar uma olhadinha no NOx desse carbono aqui, ó. Vou calcular o NOx dele. Bom, você aprendeu, pessoal, você aprendeu que quando é composto orgânico, é mais legal calcular o NOx por diferença de eletronegatividade, lembra? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou analisar o NOx desse carbono aqui. Queridos, aqui ele está ligado com o hidrogênio. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então o carbono vai atrair elétrons e vai ficar negativo. Beleza? Aqui é carbono com carbono. Então o carbono, por causa dessa dupla, não fica nem negativo nem positivo. Aqui em cima, queridos, é cloro-carbono. O cloro é mais eletronegativo. Então o cloro puxa elétron, fica negativo, o carbono vai ficar positivo. Ó, o carbono ficou uma vez positivo, uma vez negativo. Então aqui o NOx dele é zero. Beleza? Agora eu vou calcular o NOx desse mesmo carbono nesse composto aqui. Ó, essa ligação aqui é carbono-carbono, não vai ficar nem negativo nem positivo. Queridas e queridos, aqui é o O ligado no carbono. O O é mais eletronegativo, então o O vai puxar os elétrons. Ele vai ficar menos 2, porque é uma ligação dupla. Então o carbono fica mais 2. E aqui é uma ligação só entre o oxigênio e o carbono. O O puxa, fica negativo, o carbono fica positivo. Então o carbono ficou 2 vezes positivo mais uma, o NOx dele é mais 3. Ou seja, o NOx era 0, passou para mais 3. Gente, quando o NOx e o elemento aumenta, nós dizemos que está ocorrendo oxidação. Certinho? Se pelo menos um elemento mudar de NOx, a reação é de oxidação. E eu já vi aqui que esse carbono está sofrendo oxidação. Ele, né, mudou de NOx. Então é certeza que é reação de óxido-redução. Qualquer uma que você analisasse, você ia perceber isso daí. Tá bom? Só um detalhezinho. Oxidação e redução são fenômenos simultâneos, tá? Se tem uma oxidação, com certeza tem uma redução. Mas se você tiver, se você olhar e pelo menos um elemento mudou de NOx, com certeza trata-se de uma reação de oxidação. Gente, tranquilo até agora ou não? Beleza?
Bom, agora, próximo exercício. Ele diz assim, ó, os riscos apresentados pelos produtos dependem de suas propriedades e da reatividade quando em contato com outras substâncias. Para prevenir os riscos, devido à natureza química dos produtos, devemos conhecer a lista de substâncias incompatíveis. Tem substâncias que eu não posso misturar uma com a outra, certo? De uso cotidiano em fábricas, hospitais e laboratórios, a fim de observar cuidados na estocagem, manipulação e também no descarte. O quadro elenca algumas dessas incompatibilidades que podem levar à ocorrência de acidentes. Pessoal, ele colocou um grupo de substâncias aqui e mais aqui, né? Nesse primeiro grupo, ele está considerando ácidos minerais fortes concentrados. Ácidos minerais são ácidos inorgânicos. Joinha? Então aqui ele está se referindo, sei lá, HCl, H2SO4, HClO, HClO3, etc. Então, ácidos minerais fortes concentrados, né? Eles são incompatíveis com bases fortes, cianetos e hipoclorito de sódio. Por quê? Porque pode ter uma reação enérgica entre eles, pode ter explosão, produção de oxidante forte e produto tóxico. E o segundo grupo, na verdade é uma substância só, ele está trabalhando especificamente com ácido nítrico concentrado. Ele tem incompatibilidade, não pode ter contato com matéria orgânica, pessoal. O que pode acontecer? Pode ter uma reação enérgica, pode ter explosão e pode produzir produto tóxico. Sossegado? Aí ele fala assim, ó, considere que houve o descarte indevido de dois conjuntos de substâncias. Pessoal, no conjunto 1, ele descartou ácido clorídrico concentrado e cianeto de potássio. E no segundo, ácido nítrico concentrado com sacarose, né? Matéria orgânica. Pessoal, aí ele fala assim, ó, o descarte dos conjuntos 1 e 2 resultará respectivamente em... Bom, descarte 1 é o ácido clorídrico com cianeto de potássio. Vou fazer aqui no cantinho para você, ó. Ácido clorídrico concentrado com cianeto de potássio, que é o KCN. Queridos, ácido mais sal, reação de dupla troca. Positivo, negativo, negativo, positivo. Então a gente vai produzir o o KCl, né, ó, positivo com negativo, e o H vai se juntar com o CN, que é o HCN. Beleza? Então, do primeiro descarte, nós vamos ter a produção pessoal, produção de cloreto de potássio, né, e de ácido cianídrico, ou gás cianídrico. Moçada, eu não sei se você vai lembrar. Quando a gente vai falar de ácidos, lá na química inorgânica, nós damos uma atençãozinha especial para o HCN. O HCN, ele é um gás e em água vira o ácido cianídrico. Ele, como gás cianeto de hidrogênio, pessoal, ele é extremamente tóxico, ele é letal, ele é mortal. Ele foi usado até pelos nazistas da Segunda Guerra para matar os judeus. Então, o HCN talvez seja um composto inorgânico, né, que a gente tem na nossa química aí, mais tóxico. Mas ele é muito tóxico. Certinho? Então vamos voltar lá. Opa, pera aí. Vamos voltar. Na primeira etapa, gente, ó, ele falou respectivamente. Então, na primeira etapa, nós produzimos o KCl e o HCN. Gente, HCN extremamente tóxico. Então, liberação de gás tóxico. Perfeito, certíssimo. Reação oxidativa, gente, errado. Deixa eu te explicar por quê. Reação de dupla troca não tem alteração de NOx.
tá? Então, não é uma reação oxidativa. Você não vai ter nem oxidação, nem redução, não tem mudança do NOx. Então, reação oxidativa a gente descarta nesse caso aqui. Formação de gases, de sais tóxicos. Gente, não. Ó, o HCN, ele é tóxico, mas o sal produzido junto com ele, o KCl, ele não é tóxico, tá? Então, aqui a gente descarta mesmo, porque falou de sais. E aqui na 1 só formou um sal e ainda em pequena quantidade não tem problema, não é tóxico. Liberação de gás tóxico, beleza. Formação de sais tóxicos, pode descartar. Então, nós estamos com a alternativa A ou alternativa D. Agora, o que ele fez no segundo descarte? Pessoal, ácido nítrico concentrado com sacarose. O negócio é o seguinte: ácido nítrico, ele é um ácido forte, pessoal, e ele, quando em contato com matéria orgânica, ele causa a oxidação dessa matéria orgânica. Tá joia? O HNO3, ele é considerado um oxidante forte, certo? Então, a reação nesse caso aqui, ó, ela vai ser uma reação oxidativa forte. Ele está falando aqui, ó, liberação de gás oxidante? Não, a reação é oxidativa. Legal? Então, a gente marca a resposta letra A no exercício de número 1. Então, isso aqui a gente, né, descarta. Liberação de gás oxidante, não. A reação é uma reação oxidativa forte, porque o HNO3 é um ácido muito forte. Nós ficamos com a letra A para o exercício de número, deixa eu ver que eu esqueci, 125, alternativa letra A. Beleza, pessoal? Bom, próximo exercício, 127. Gente, ele fala assim, ó, a nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade na atmosfera causadores de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca deterioração de metais, como o ferro, né? Oxidação do ferro, que em presença de oxigênio e água sofre oxidação, enferrujamento, conforme ilustra a equação. Ele deu a equação, né, de formação aqui da oxidação do ferro. Aí ele fala assim, ó, uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes finos nanocerâmicos à base de zircônia, pessoal, ó, óxido de zircônio, e da alumínia, o óxido de alumínio, tá? Sobre a superfície do objeto que se deseja proteger. Aí ele fala assim, ó, essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão baseia-se na... Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui para fazer a resolução. Pessoal, o negócio é o seguinte, vou fazer aqui no cantinho esquerdo. O negócio é o seguinte, ó, vamos supor que eu tenho uma peça de ferro. O ferro, ele se oxida mais facilmente e eu preciso proteger essa estrutura metálica aí com o ferro. Ó, eu tenho duas possibilidades. A primeira delas, a gente coloca uma proteção na estrutura para impedir que o oxigênio, né, junto com a umidade, para impedir que ele atue em cima do ferro, tá? Então a gente produz aqui uma capa protetora. Por exemplo, se você colocar tinta, ela pode exercer esse papel aí, tá? Só que ele está falando aqui, pessoal, que ele, cara, peraí, aqui, ó, ele vai colocar, ó, ele vai depositar filmes finos sobre o material. Então, nesse caso aqui, ele está colocando uma fina camada de dois óxidos, ó, o óxido de zircônio, né, e o óxido de alumínio. Beleza? Esse é um jeito de você proteger uma estrutura metálica. Outro jeito, pessoal,
Quando a estrutura é muito longa, a gente usa um metal de sacrifício, ou ânodo de sacrifício. O que vai acontecer? A gente coloca espaçadamente na estrutura um metal que tenha potencial de oxidação maior que o ferro. Tá? O que vai acontecer? Esse metal aqui, que tem potencial de oxidação maior que o ferro, ele vai se oxidar no lugar do ferro. Então, ele protege o ferro. Normalmente, a gente usa magnésio, pessoal. Pode usar outros metais, mas o magnésio ele é muito usado. E um detalhe, o magnésio ele tem potencial de oxidação maior que o ferro. Essa é uma condição, né? Para o metal funcionar como ânodo ou metal de sacrifício, esse metal de sacrifício tem que ter potencial de oxidação maior do que, no caso, o ferro que a gente está protegendo. Legal? Então, o magnésio ele vai funcionar como o ânodo dessa construção. E o ferro ele seria o cátodo. Lembra lá de pilhas, né? Pipocar, Kral. Nesse caso aqui, o magnésio é o ânodo, por isso que eu chamo de ânodo de sacrifício. Por quê? Porque como ele tem potencial de oxidação maior que o ferro, ou menor potencial de redução que o ferro, ele vai sofrer oxidação e vai proteger o ferro. Isso daqui a gente chama de ânodo de sacrifício ou proteção catódica, tá? Beleza? Agora, quando a gente coloca a camada, a gente impede que os oxidantes eles cheguem até a estrutura de ferro. Veja que são dois processos diferentes para você poder proteger uma estrutura metálica. Pessoal, aí ele diz assim, ó, essa tecnologia aplicada na proteção baseia-se, queridos, proteção catódica, está errado, porque ele vai colocar uma película, ó, vai depositar um filme na estrutura. Então não é a proteção catódica, não é o ânodo de sacrifício. É essa proteção aqui que a gente coloca, né, no caso aí uma película para impedir, para construir uma barreira para o oxigênio e a umidade não atacar a estrutura. Beleza? Uso de metais de sacrifício. Errado, né? Primeira está errada, segunda está errada. Passivação do ferro que fica revestido com o seu próprio óxido. Pessoal, errado, né? No caso aqui, não é o óxido de ferro que a gente está usando. Nós estamos usando um óxido de zircônio e o óxido de alumínio, né? Ele falou que é o próprio óxido do ferro, então a gente descarta a letra C. Beleza? Na letra D, efeito de barreira, que impede o contato com agente oxidante. Pessoal, perfeito! Essa película, ela vai grudar no ferro e ela vai criar, né? Vai ser uma barreira, vai impedir que o agente oxidante continue atacando o ferro. Então a gente marca a letra D para esse exercício. Gente, galvanização que usa outros metais de menor potencial de redução. Não, ó, uso de outros metais, não, né? Ele não está usando outros metais. Ele está usando, pessoal, óxido de metal. Se ele estivesse usando, por exemplo, zircônio puro ou alumínio puro, ele estaria usando outros metais. Mas ele está usando óxidos de outros metais para fazer, né, o efeito de barreira. Sem problemas, ok? Então, resposta letra D. Gente, agora, exercício de número 130. O elemento iodo tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo iodo 131, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. Pessoal, vale até a pena aqui
falar uma coisinha para você. Ó, a nossa tireoide, ela acumula iodo, tá? Quando tem um acidente nuclear, essa liberação de iodo radioativo, ela pode se estabelecer, né? Ela pode se juntar aqui na nossa tireoide. Então, o que o pessoal de países que têm risco de acidente nuclear, eles fazem? Eles tomam comprimidos de iodeto de potássio, por exemplo. O que eles fazem? Esse iodeto aqui, esse iodo aqui não é radioativo, tá? Eles usam o isótopo não radioativo. Esse iodo aqui, que não é radioativo, ele vai saturar a tireoide. Então, se tiver um acidente nuclear, não vai ter jeito do iodo radioativo entrar na nossa tireoide, porque ela foi saturada com iodo não radioativo. Só uma observação, isso é uma coisa legal de saber. Voltando à questão aqui, ele fala assim, ó, o decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo iodo 131 foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro. Então aqui você tem o tempo e aqui você tem, né, a massa residual do iodo 131. Aí ele fala assim, pessoal, ó, após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de, bom, lembrando que ele usa 12 microgramas, né, do isótopo, certinho? Então, eu vou até escrever aqui para não esquecer. Ó, o início tem 12 microgramas do isótopo. Gente, ele quer saber quanto sobra depois de 40 dias. O negócio é o seguinte, eu preciso descobrir a meia-vida desse radioisótopo. Você lembra, meia-vida é o tempo decorrido para que metade da massa do elemento radioativo se desintegre. A cada meia-vida, a massa, né, cai pela metade. Se você olhar na tabelinha, ó, no início a gente tem 12 gramas. Pessoal, depois de 8 dias, nós temos 6 gramas. Então, de 12 para 6, a massa caiu pela metade, ó, 12 para 6. Isso aconteceu em 8 dias. Então, a gente diz que o tempo de meia-vida desse radioisótopos é igual a 8 dias, tá? Ó, o tempo de meia-vida é o tempo decorrido para que a massa caia pela metade. Isso aconteceu em 8 dias, então o tempo de meia-vida é de 8 dias. Ele quer saber, depois de 40 dias, quanto vai sobrar. Queridos, no início tem 8. Depois de uma meia-vida, ou seja, de 8 dias, vai cair pela metade, 8 microgramas. Cada meia-vida cai pela metade. Depois de mais 8 dias, ou seja, mais uma meia-vida, vai cair para 3 microgramas. Aí depois de mais 8 dias, pessoal, vai cair para 1,5, ó, sempre caindo pela metade, tá? Aí depois de mais 8 dias, vai para 0,75 microgramas. Vamos ver qual é o tempo decorrido até agora. 8, 16, 24, 32. Gente, ele falou depois de 40 dias. Então tem que passar mais uma meia-vida. Mais uma meia-vida vai sobrar 0,375 microgramas. A resposta certa, aproximadamente, ó, mais próxima de 0,4 microgramas. Certinho? Então, exercício relativamente de boa também. Gente, eu só queria aproveitar, quando a gente vai calcular massa residual, você pode fazer do jeito que eu fiz, certo? A cada meia-vida vai caindo pela metade, ou você pode usar aquela formulinha. A massa residual, né, a massa final, ela é igual à massa inicial dividido por 2 elevado a x. Esse x aqui é o número de meias-vidas, pessoal. O número de meias-vidas. De boa, de boa? A meia-vida, a gente sabe que é 8 dias, né? Nós tiramos
aqui desse gráfico, ó. Olha lá, 8 dias. Certinho? Então, vamos ver quantas meias-vidas se passaram em 40 dias. Ó, o tempo decorrido é o número de meias-vidas vezes o tempo de meia-vida. Gente, ele está querendo saber, depois de 40 dias, quantas meias-vidas se passaram? X. Qual é o tempo de meia-vida? 8. Né? Então, foram 5, ó, passo 8 dividindo, foram 5 meias-vidas que se passaram nesses 40 dias, porque cada meia-vida tem 8 dias. Sossegado? Então, a massa final, ela vai ser massa inicial, pessoal, 12 microgramas, lembra, né? Dividido por 2 elevado à quinta potência. Esse X aqui é o número de meias-vidas. Legal? Então vai dar 12 dividido por 32, queridos. Isso dá 0,375 microgramas, mais próximo de 0,4. 2 jeitos de você resolver esse exercício. Legal? Pessoal, deixa eu ver, parece que essa daqui é a última. Isso, a última questão. Ele fala assim, ó. Em uma aula prática de bioquímica, para medir a atividade catalítica da enzima, você lembra, né, pessoal? Enzima é catalisador biológico, né? No caso, ele está usando a enzima catalase. Foram realizados 6 ensaios independentes, pessoal, presta atenção, ó, nas mesmas condições, variando apenas a temperatura. Todas as condições as mesmas, só mexe na temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio, produzindo água e oxigênio. Vou escrever rapidinho aqui, ó. H2O2, que é uma solução aquosa. A catalase, ela decompõe em água, certo? Líquida, mais oxigênio gasoso. Por isso, pessoal, que quando a gente passa água oxigenada num ferimento, borbulha, né? Parece que está fervendo, porque está escapando um gás do líquido. Beleza? Ele fala assim, ó, os resultados dos ensaios estão apresentados no quadro. Então, ó, ele fez 6 ensaios, as temperaturas e aqui a decomposição, o resultado da decomposição. Aí ele fala assim, pessoal, ó, os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pelo... Vamos lá, ó. Variação do pH do meio. Já vou descartar, porque ele só mexeu na temperatura, as outras condições eram as mesmas. Certinho? Aumento da energia de ativação. Vamos dar uma olhadinha aqui, galera. Ó, a 10 graus Celsius, a decomposição foi de 8, tá vendo? E a 15 foi de 10,5. Então, nesse caso aqui, a decomposição aumentou. Então, significa que diminuiu a energia de ativação. Ela ficou mais rápida. No caso, ele falou aqui, ó, opa, pera. Ele falou que aumentou a energia de ativação? Não. Pode, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, de 20 era 9,5, 25 caiu para 5. Tudo bem. Certo? Mas nesse caso aqui, aumentou, né? Então a gente não teve, foi diminuição da energivação e não aumento, né? Descartamos. Consumo da enzima durante o ensaio. Pessoal, consumo da enzima não, porque como todas as condições, né, são as mesmas, se tivesse o consumo, você teria o mesmo resultado, então não. Beleza? Diminuição da concentração do substrato. Quando a gente diminui a concentração de reagente, realmente a gente tem uma diminuição na velocidade, na decomposição. Mas nesse caso aí, a gente está analisando no início, e a concentração do reagente, né, do substrato, ela não vai interferir, ok? A catalase que vai agir sobre um tanto de substrato e não pela diminuição
da concentração do substrato. Pessoal, aí na letra E, modificação da estrutura tridimensional da enzima. Bom, você aprendeu lá na biologia que uma enzima, dependendo das condições, ela pode sofrer uma desnaturação. Lembra disso, pessoal? A desnaturação é uma modificação da estrutura da enzima. Tá certo? E quando tem essa desnaturação, pela mudança na estrutura da enzima, ela perde a sua ação catalisadora. Por isso que depois de uma certa temperatura aqui, ó, a decomposição ela começa a diminuir. O que você conclui? Que quando a temperatura aumentou, houve a desnaturação da proteína, houve modificação da estrutura tridimensional dela e ela perdeu a sua ação catalisadora. Então a gente vai ficar com a letra E para esse exercício. E importante, viu? Ó, tenta resolver a questão bonitinho sozinho, pause o vídeo, depois você compara com a minha resolução. É assim que você vai se preparar para a prova do Enem. Um abraço, até a próxima.